Querido, hoje o Diálogo da Fé quer deixar uma reflexão para nós, homens católicos, que procuram viver a fé. Hoje vamos falar sobre prudência, responsabilidade e o que Deus olha em nós. E também nesta reflexão quero falar sobre os homens na política, que gostam muito que sejam endeusados pelo seu rebanho dominado, alienado e sempre procurando atacar o outro. Mas antes, inscreva no meu canal Diálogo da Fé, junto com a Padaria Santana. Quando você chega em Lucas, Evangelho, no capítulo 16, versículo 14, 15, Deus olha o coração. Ora, ouviu tudo isso os fariseus, que eram avarentos, e zombavam dele. Jesus disse-lhes: vós procurais parecer justos aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Então a gente tem esse parâmetro bíblico para que a gente possa fazer uma reflexão. Vós procurais parecer justo aos olhos dos homens. Então a gente sempre tem que se colocar numa posição menor, como a gente olha na política brasileira. Tem muitas pessoas que ainda continuam alienado ao domínio de uma mente humana, para que ela faça com que você pense e haja como ele bem quer para com o outro que não concorda com você. Então ele faz com que você seja um dominado para que ele possa levar você para o campo de batalha para defender as ideias dele. Mas quando você olha isto para agradar aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações de todos nós. Deus os conhece os corações de todos nós. Pois aqueles que se elevam aos olhos dos homens vão ter a grandeza que os homens podem dar. Ao contrário, você jamais pode ter esta visão. Então você tem que ter aquela visão como se Deus te colocasse numa posição de um anunciador, de um pregador, para o bem de todos. Quando eu vejo alguns irmãos católicos defendendo aquele homem que um dia chegou na presidência, isto me dá nojo. Olhando todo o seu percurso histórico, todo o seu percurso que você olha com uma certa atenção, não observa que você está sendo dominado pela tese de um homem, pela ideologia de uma pessoa, para que ele possa se perpetuar dominando os corações e a mente, e com isso você pode ser um guarda dele, para ele fazer o que ele bem quiser com a ideia dele, agindo você como um soldadinho dominado. Muito bem. Mas, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. É abominável aos olhos de Deus.
Então a gente tem que ter uma certa prudência de responsabilidade de não atacar e nem ser dominado por homem nenhum. E nem você seja aquele que faça aquilo que o outro quer que você faça. Porque aos olhos de Deus, você está totalmente errado. Totalmente errado. E isto não é bom. Isto não agrada a Deus. E principalmente aquele que diz que é católico. Olha, quando a lei e os profetas davam os ensinamentos, era naquela época, tinha uma visão naquela época, tinha um comportamento para aquela época. Mas desde o momento que o reino de Deus é anunciado por Jesus aqui na terra, Deus feito homem na pessoa dele, convida os homens para ser anunciadores da sua palavra e da tua mensagem para o bem de todos. E se a gente olha hoje, os homens que estão impregnados na política, junto com as religiões, eles atacam uns aos outros abominavelmente, severamente, na maldade plena, e não deixa que Deus haja na vida dessas pessoas. Então, meu irmão e minha irmã, legalmente falando, nós temos que deixar esse lado da política e deixar de se grandear como a gente fosse levado para o matadouro para defender teses. A coisa está ruim? Hoje não está tão ruim assim. A coisa melhorou muito. Hoje nós temos uma visão diferenciada. Mas tem ser humano ainda que vê tudo que for de diabo no governo que temos hoje. O que você imaginar de cão, tem gente que não vê nada daquilo que o outro disse, falou e anunciou e fez contra uma sociedade. Mas esse que está hoje, tentando levar o pão de cada dia, pelo menos levar o pão de cada dia, para aqueles que não têm um leque aberto, e na visão dos intelectuais, dos ricos, dos marajás. Porque o pobre sempre vai continuar manobra e sendo usado para que a política traga resultado para eles. Então eu quero dizer o seguinte, aos olhos de Deus, meu irmão e minha irmã, temos que observar aquilo que agrada a Deus. Temos um governo que está aí. Temos tragédias todo santo dia no nosso país, no mundo inteiro. Isso não é culpa de um governo, é culpa de todos nós. Pense nisso, analise com cuidado antes de criticar quem quer que seja, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.